E a tão aguardada série da Marvel chegou. E eu vou te falar que chegou tirando onda de aprovação do público. A gente está falando de O Cavaleiro da Lua. Mas o que será que nós, do Séries em Série, achou desse primeiro episódio, desse iniciozinho dessa série? É isso que a gente vai falar um pouquinho mais. Vamos fazer uma resenha completa desse primeiro episódio, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para dar as nossas primeiras impressões de O Cavaleiro da Lua, da Marvel. E se você, assim como eu, é fã da Marvel, aqui no Séries em Série a gente sempre está fazendo um review das novas produções que têm surgido da Marvel, que a Disney Plus tem trazido pra gente de forma maravilhosa. Então vem com a gente, se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana, inclusive, a gente tem trazido dicas muito top para você colocar aí na sua lista. Aproveita, já deixa logo o like aqui nesse vídeo, porque isso é muito importante para engajar o canal cada vez mais, para que mais e mais pessoas conheçam Séries em Série e que possam ter essas dicas maravilhosas. Mas vamos lá falar das nossas primeiras impressões de O Cavaleiro da Lua. Vamos começar falando um pouco dessa sinopse. A história acompanha Steven Grant, que é um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenirs que vive atormentado por apagões e memórias de outra vida. E o Steve descobre que ele tem transtorno dissociativo de identidade. Ou seja, ele tem mais de uma personalidade. E a outra personalidade que vem aqui nessa história é Mark Spector. E à medida que os inimigos de Steven e do Mark se voltam contra eles, ambos devem navegar por suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito. Bom, a gente chega falando um pouco em relação à história dessa série. E a gente já pode começar falando que a história já começa trazendo muitas diferenças em relação aos quadrinhos. A gente sabe que a história ela é baseada nos quadrinhos, não é uma reprodução exata daquilo que acontece lá. Mas isso já é algo que possa preocupar aos fãs de Cavaleiros da Lua. Até porque o Cavaleiro da Lua não é um personagem que é muito conhecido de pessoas que simplesmente somente acompanham a Marvel. Para você conhecer o Cavaleiro da Lua, você tem que ser realmente fã dos quadrinhos, estar por dentro do que acontece no mundo Marvel, porque ele não é um daqueles personagens que a Marvel divulga além dos quadrinhos. E agora ela começa a fazer isso, até para expandir mais aonde o Cavaleiro vai entrar no universo da Marvel. Então, para começar a entender e começar a angariar novos pedaços ali em relação a esse público. Então, a Marvel está tentando expandir isso e traz o Cavaleiro da Lua como sendo uma possibilidade de expansão. E aí uma dessas diferenças é que lá nos quadrinhos, por exemplo, o Steven, ele é rico. E aqui ele vem realmente como sendo um funcionário de uma loja de souvenirs. E aí a gente já sente que existe alguma coisa aí por trás que pode estar trazendo essa diferença. E já sabemos que tudo isso é também para desassociar um pouco a imagem do Cavaleiro da Lua como sendo o Batman da Marvel, porque as histórias são muito parecidas. Então eles estão tentando tirar um pouco essa estirpe de que o Cavaleiro da Lua também é um vigilante, também rico, também mora numa caverna, ou seja, muita coisa que o quadrinho traz pra gente que aqui é bem diferente. Embrace the chaos. Mas o ponto principal que os quadrinhos traz em relação ao Cavaleiro da Lua é que ele tem diversas personalidades, múltiplas personalidades. E aqui a série, pelo que parece, vai trazer duas dessas personalidades, que é o Steven e o Mark Spector, que é a outra personalidade que, na verdade, é a mais forte em relação ao Cavaleiro da Lua, a utilização ali do que foi fornecido para ele em relação aos deuses do Egito ali, que deram para ele os poderes e aquilo tudo que ele tem em relação à briga para ser o vigilante.
Então, o Mark e o Steven vão ser focados nesse e não as outras personalidades que tem nos quadrinhos, que são diversas. Inclusive, Cavaleiro da Lua é uma história dos quadrinhos que é muito complexa e que foi trazida de uma forma mais simples para cá, para o audiovisual, até para que consiga realmente aquilo que a Marvel quer, que é trazer mais público. Mas vamos lá falar um pouquinho das nossas percepções, né? O Cavaleiro da Lua traz uma perspectiva de narrativa que é bem interessante, diferente ali dos quadrinhos, porque traz exatamente o Steven, a visão através do Steven, e quando acontecem os apagões, ele simplesmente ainda está descobrindo tudo que acontece com ele, e aí junto com os telespectadores, como nós, que também passa a descobrir junto com ele aquilo que acontece. E esse primeiro episódio deixa isso muito vago, muito aberto, exatamente para mostrar que nem ele, nem a gente sabe exatamente o que está acontecendo. E quando ele dá de cara lá com o Deus do Egito, e ele tenta fugir, e inclusive dá de cara também com a outra personalidade dele, o Mark, que fala algumas coisas para ele, não posso dar spoiler aqui, que fala algumas coisas para ele em relação a essa personalidade, vem para mim, deixa que eu resolvo e tudo, algumas coisas assim, não vou entrar em detalhes, mas essa forma de contar a história é extremamente interessante e consegue prender a gente nesse primeiro episódio. Até porque esse primeiro episódio é um episódio que não esclarece muitas coisas pra gente. É um episódio totalmente de descoberta. E aí entra uma crítica minha em relação ao que foi o lançamento dessa série agora pra gente, no Disney Plus. E aí, pra mim, é uma falha da Disney e da Marvel. Eu sei que é uma série que vão ter somente 6 episódios, mas de repente não seria a melhor das intenções liberar um episódio somente nesse início. Que não liberassem os 6 de uma vez só, mas que liberasse 2 ou 3 episódios nesse início, para que algum desenrolar tivesse sido trazido melhor pra gente. E aí, para quem é fã dos quadrinhos, realmente consegue entrar ali nos detalhes e entender um pouco mais em relação a essa história e imaginar o que vai ter de andamento para essa história. Mas quem não é muito fã e está tentando se tornar fã, ou é fã da Marvel e não conhece o Cavaleiro da Lua, pode ser que seja desinteressante para ele chegar lá no segundo episódio de repente e não ter ainda um desenrolar dessa história. Ou seja, não ser explicado muita coisa em relação ao próprio personagem. Então ter liberado somente um episódio foi um risco muito grande que a Marvel e a Disney fizeram em relação a não abrir possibilidades na cabeça de quem não é o público ainda e que está tentando se tornar o público. Mas pode ser também uma jogada de, no segundo episódio, trazer algumas informações esclarecidas ali que façam com que quem assistiu o primeiro queira assistir o segundo, porque não vai ficar somente no primeiro, e quando assistir o segundo se prenda total à história. Mas para isso, as ações têm que começar no segundo episódio, os momentos de apagão do Steven precisam ser mostrados pra gente, porque isso vai ser importante, porque são os momentos de luta, os momentos de ação que quem tá vendo algo em relação a Marvel espera encontrar. E, de repente, vai encontrar nesse segundo ou mais pra frente, nos episódios mais pra frente. Então, que seja feito o quanto antes, para que a gente consiga ter a visão dessa ação do que vai ser realmente essa série. E o Cavaleiro da Lua já chega pra gente com uma popularidade muito alta, que é muito importante para esse início, para esse primeiro episódio. Até porque ele vai demonstrar muito em relação àquilo que vai ser o decorrer da série, ou quem vai continuar acompanhando. Eu sei que os críticos mantiveram a nota ali em torno dos 80%, 80 e poucos por cento, mas a nota popular está acima dos 90%, que já é uma nota de início muito alta e que faz com que mostre que as expectativas do público, e aí sendo tanto o público que conhece, que é fã dos quadrinhos, como sendo o público geral. E aí mostra o quanto que o público está ligado totalmente nessa série, que começou ligado totalmente nessa série. Então tomara que ela mantenha esse ritmo, mantenha um ritmo que seja totalmente trazendo o público, conquistando o público a partir mais, e principalmente que venham as ações. A gente lembra de WandaVision, que não começou com muita ação, e muita gente não gostou do início. Então tomara que agora em Cavaleiro da Lua consigam manter a parte explicativa junto com toda a parte de ação.
Mas é isso. A gente não vai começar avaliando o Cavaleiro da Lua, porque só tem um episódio. A gente vai deixar para o review final trazer qual é a nossa nota, até porque a gente imagina que tem muita coisa boa para acontecer. E com certeza vai ser uma daquelas séries que a gente vai chegar nas 5 estrelas com quase toda certeza. Mas vamos deixar para o final. Vamos deixar para depois que essa história estiver completa e que a gente entenda um pouquinho mais do que a Marvel está querendo trazer para a gente. Mas eu quero ouvir você. O que você achou desse primeiro episódio? Quais são as suas teorias? O que você tem de informação que os quadrinhos já trouxeram pra gente lá atrás e que podem ser utilizadas aqui dentro dessa série? Coloca aqui nos comentários todas as suas percepções e teorias para que a gente possa trocar bastante. Não esquece do like aqui nesse vídeo, que é muito importante para engajar mais e mais, para que todos conheçam aqui o Séries em Série. E também se inscreve aqui no canal, né? Se você é novo por aqui, vem com a gente que a gente traz muita dica em relação a séries e filmes, inclusive muita coisa do universo Marvel. E a gente já se encontra no próximo vídeo, em breve, falando do segundo episódio do Cavaleiro da Lua. Um grande beijo. Fui!